Moarama nesse ano de 2020 que passou foi bem em cima da hora, assim. Até foi o Marquinhos que ligou pro meu empresário, da Gon, e foi meio que uma coisa em cima da hora, tanto. Fala galera, nós tosados, estamos aqui com ele, o Batista, jogador do Moarama aí na temporada 2019 da Liga Nacional. Batista, como que você começou aí no futsal, na sua infância? Como que você começou? Boa tarde, né? Finalmente conseguimos trocar uma ideia agora, né? É um prazer estar falando contigo. Então, eu comecei muito cedo, né? Nas categorias de base da extinta Dering, em Blumenau. Depois tive algumas passagens pelo futebol de campo também, né? Retornei para Jaraguá quando eu tinha 15 anos, no futsal também por ali. E aos 16 já fiz parte da equipe adulta, ali em AD Jaraguá, né? E aí passei por Sobradinho, São Francisco, Marau. E nesse último ano o Moarama. E agora 2021 na equipe do Cascavel. Muitos jogadores que se profissionalizaram falam que todo jogador, quando era na escola, era um péssimo aluno. Isso é verdade ou não? Na verdade, tem os dois, né? A minha mãe e meu pai sempre me cobraram muito essa parte aí, então, no meu caso, não é verdade não, eu fui obrigado a manter os estudos 100%. Desde moleque você já pensava em ser profissional ou tinha nada ainda em mente? Desde cedo sempre foi meu grande sonho, né? E tanto que desde os 12 anos eu já estou nessa pegada de morar fora de casa e longe da família e tudo mais, correndo atrás desse sonho. Se você não fosse jogador, você tinha alguma profissão que você queria ser ou não? Cara, essa é uma ótima pergunta, mas eu queria trabalhar com a área da psicologia. Acho que parte de psicólogo é um assunto que me deixa bastante instigado, assim. Antes de chegar no Jaraguá, você passou por quantas peneiras, assim? Cara, no futsal, eu não passei por peneira nenhuma, né? Eu comecei, como eu te falei, muito cedo, né? Desde os 6, 7 anos ali no futsal da Dering. E quando eu voltei para Jaraguá, eu voltei na equipe já do Sub-15, já era uma equipe profissional, já existiam atletas de fora da cidade também. Então, no futsal eu não passei por peneira, foi sempre em clubes, eu sempre tive a oportunidade de estar disputando as melhores competições. Quando você jogou pelo Jaraguá, como que você vê a sua temporada lá? Então, a minha primeira temporada em Jaraguá foi uma temporada assim, de muito aprendizado, né? Até porque eu era muito novo, tinha 16 para 17 anos, então assim, eu acabei jogando muito pouco, né? Foi mais em algumas situações assim esporádicas, mas assim, eu acho que foi um ano de suma importância assim pro decorrer da minha carreira, foi um ano que eu aprendi com muita gente que eu acompanhava pela televisão, né? Eu tive a oportunidade de jogar naquele ano ali, mas foi um ano de suma importância assim, falando de experiência. Logo em seguida você vai pro Blumenau. Você acha que no futsal tem rivalidade de clubes ou não? No outro ano, depois de Jaraguá, foi para Blumenau e existe. É uma coisa que existe sim, né? Alguns casos são mais fortes, né? Aqui em Santa Catarina, eu falo aqui em Santa Catarina porque eu sou de Blumenau. A gente tem Jaraguá e Joinville, que é muito forte, né? E agora com a vinda do Blumenau futsal também, Blumenau Jaraguá, Blumenau Joinville, são grandes jogos e eu acho que é uma coisa verdadeira assim, essa situação do clássico, dessa rivalidade. E como que você teve a oportunidade de chegar ao Blumenau? Então, quando eu joguei em Blumenau, era a Dering ainda, né? Então, como eu tinha feito a categoria de base toda ali, eu fui revelado praticamente ali, então todo mundo me conhecia, todo mundo sabia do meu potencial, né? Então, foi uma coisa que quando eu decidi sair de Jaraguá, foi uma coisa que já estava, as portas do Blumenau já estavam abertas para mim naquele momento. Logo em seguida, você chega ao São Francisco e ao Sobradinho. Você acha que esses times de pequeno porte têm grande importância assim para um jogador ou não? Então, na verdade, assim, são clubes que na teoria não são tão conhecidos, né? Mas que às vezes certos clubes desses têm até mais estrutura do que alguns clubes que a gente tem por nome mais conhecimento, né? Mas eu acredito que foram duas experiências muito positivas, né? Alguns aprendizados, tanto como pessoa, como atleta, né? Alguns perrengues que a gente passa. Mas é importante, sim. Acho que a gente precisa procurar novos ares em alguns momentos para poder ter essa experiência. Você já passou por algum perrengue assim na sua vida que marca você?
Então, no meio do futsal a gente passa por algumas experiências assim, né? Não são só coisas positivas, né? Existem alguns clubes que não tem aquele suporte todo, né? E a gente acaba passando algumas situações delicadas assim, né? Dentro do nosso esporte, não é só alegria, não é só coisa positiva, mas existe sim. A gente passa por algumas situações inusitadas mesmo. Logo depois, de alguns clubes que você passou, como o AEMA, o Paranaguá, o AMF, o que você falaria de cada temporada que você passou nesses clubes? Então, Paranaguá e a AMF foram dois times assim que eu tenho um extremo carinho, porque querendo ou não, foi uma retomada, né? No início do ano passado eu tive a oportunidade de estar em Paranaguá com o professor Maneca, e eu costumo dizer que ele praticamente me ensinou de novo, né? O futsal, o verdadeiro futsal. Então é um carinho muito grande para o Paranaguá, foram poucos meses, né? Depois eu tive a oportunidade de ir para a AMF, né? Onde a gente fez uma campanha incrível, né? Dentro da Série Ouro do Campeonato Gaúcho. Então são dois times que eu tenho muito carinho mesmo. Foi uma retomada esse ano de 2019 para mim. Logo em seguida, o Moarama retornou à Liga Nacional, né? E estava atrás de atletas. Como que o clube chegou até você, assim? E qual que foi a proposta para eles de elencos, assim, de títulos? Então, chega a ser até uma coisa engraçada, né? Porque logo depois que eu encerrei o meu vínculo, que eu soube que eu não ficaria mais em Marau pelas condições, eu estava praticamente certo, para não dizer 100%, era 99% com o futsal europeu, e por alguns problemas burocráticos de papéis acabou não dando certo. Então a minha negociação com o Moarama nesse ano de 2020 que passou foi bem em cima da hora, assim. Até foi o Marquinhos que ligou pro meu empresário, da Gon, e foi meio que uma coisa em cima da hora, tanto que eu acho que eu devo ter sido um dos últimos nomes a ter sido apresentado em Moarama, mas nem por isso deixou de ser tão vitorioso, né? Eu acho que foi um ano extremamente positivo, de volta à vitrine, e vai ter acabado esse final de ano de 2020 também. Você que fez um gol importante assim contra o Praia Clube no finalzinho do jogo, e você se emocionou por quê lá no final, que você se deita no chão, começa a chorar lá pelo jeito? Então, isso é uma das coisas que me deixa muito contente, né? Na minha passagem por Moarama, acho que eu acabei fazendo a maioria dos meus gols, se não for para falar de todos, sempre foram em momentos muito importantes dos jogos. Mas naquele momento ali já existia a lesão, né? Eu fiquei algum tempo com uma lesão no adutor, uma lesão que me incomodou, né? No jogo do ida contra o Praia lá eu nem joguei muito pouco. Então aquele momento ali foi um momento de descarrego, assim, vamos dizer, pelos momentos turbulentos que eu vinha passando naqueles dias ali. E logo em seguida o time, no final, faltando uns 20 segundos pelo jeito, tomou o gol. O que vocês sentiram naquele momento que tomaram o gol assim? Frustração, né? Porque pela campanha que a gente tinha feito até ali, eu acho que a gente, tirando a equipe do Sorocaba, que não dá nem para colocar nesse pote de surpresa, eu acho que a gente era a grande sensação até aquele momento da Liga Nacional, né? Por tudo que a equipe tinha feito dentro da competição. E aí quando você toma um gol, uma virada para ficar fora de um mata-mata da Liga Nacional, naquela situação, naquela circunstância, faltava 17 segundos, então gera uma frustração muito grande, né? E como que é jogar uma Liga Nacional para você? Cara, na verdade a gente trabalha para isso, para viver esse momento de enfrentar os melhores, né? Foi a minha 6ª Liga Nacional esse ano, passou. Então é uma sensação diferente, é uma competição única, né? Então a gente trabalha para isso, para poder competir contra os melhores. Agora falando do Campeonato Paranaense, você acha que dava para ter ganhado do Cascavel ou não? Então, o Campeonato Paranaense, na minha opinião, é o mais forte, né? Pela quantidade de equipes de liga que atuam nesse campeonato. E assim, foi 2 jogos muito iguais, né? Claro que a gente podia ter sido campeão, né? Acho que a gente fez uma partida muito boa, e até o 1-1 a gente estava muito bem no jogo, e a gente acabou tomando um gol numa infelicidade nossa, onde a gente estava marcando 3, né? A gente teve o nosso capitão expulso, e faltava 2 segundos para voltar o 4º jogador, e a gente tomou o gol. Então acho que ali fez a diferença total no jogo e pendeu para o time deles. Mas eu acredito que ficou em boas mãos também, a equipe do Cascavel era uma equipe muito qualificada. Você acha que os jogos contra o Cascavel que você participou foi importante para sua contratação ou não? Eu acho que também, né? Mas a situação do Cascavel não é uma situação que está acontecendo só nesse ano, né? Ela já vem se arrastando aí uns 2 anos, podia ter acontecido e acabou não dando certo por alguns motivos alheios, mas ela já era uma situação que era comentada há algum tempo, já tinha tido conversas, e nesse ano talvez, né, pelos 2 jogos, tenham influenciado ainda mais. Você acha, antes do Cascavel, você teve alguma outra proposta ou não?
Então, esse ano de 2020, graças a Deus, foi um ano muito positivo, assim, eu tive outras situações, sim, foi talvez o meu ano aí como profissional que eu tive mais situações para poder escolher, mas eu tenho certeza e tenho a convicção de que eu fiz a escolha certa, acho que é uma equipe muito grande, é uma equipe que vai brigar por tudo que participar nesse ano de 2021 e eu tô muito feliz e muito esperançoso para essa temporada de 2021. Teve alguma outra proposta do Brasil ou não? Teve 2 times do Brasil também. Pode dizer nomes de algum ou não? Não dá para falar nomes, mas uma equipe é uma equipe nova, né? Tá entrando esse ano aí. Tem uma outra equipe também que é muito conhecida, mas agora não dá para falar nomes porque senão fica chato. Né? Qual jogador que você se espelha para você? Então, acho que quando a gente fala em se espelhar em um jogador dentro da nossa modalidade, não tem como não falar do Falcão, né? Acho que o Falcão é um cara que é espelho para todo mundo, é um cara que acho que no decorrer da carreira ele amadureceu muito e acabou deixando vários exemplos positivos no final, então acho que se fosse para citar um jogador seria o Falcão, e aí Vinícius, Lenísio, acho que é por aí o caminho. Qual foi o melhor jogador que jogou ao seu lado e um contra você? Que você fala assim, esse jogador é incrível. Essa pergunta é uma pergunta boa, mas eu vou pelo ano de 2020, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, eu vou ficar com o Ale Falcone, nosso goleiro, né, como melhor. Eu atuei, acho que ele fez uma temporada fora do normal e que eu joguei contra o Falcão. Esse é gênio. Agora eu quero saber o que você achou assim da sua temporada. Você descreveria ela para alguma pessoa que fala assim, como que foi sua temporada de 2020? Eu acho que foi uma temporada especial, temporada assim iluminada. Foi um ano que eu aprendi muito, né? Trabalhei com pessoas incríveis, pessoas que me ensinaram muito. Mas foi uma temporada abençoada. Talvez a palavra principal seja abençoada. Uma temporada abençoada. Agora eu quero saber, você monta a sua seleção dos jogadores que jogou ao seu lado e uma seleção que você jogou contra. Os melhores. Vamos lá, vamos ver se eu vou rapidinho. Vou de Ale Falcone no gol, com os que eu joguei. Marcel, não sei se vai pegar, a galera aí vai lembrar do Marcel, jogou no Marechal, jogou muito tempo fora, jogou em Blumenau também. Vou de Carlão, do Cascavel também, que a gente teve a oportunidade de jogar no Blumenau também juntos. Ala direito, teve alguns aí, mas eu vou colocar o nosso capitão de Moarama, o Augusto. Acho que também jogou junto com o Marcel, acho que é uma dupla boa. E pivô também é uma posição diferente, mas eu vou colocar o Lucas, do Tubarão de pivô nessa formação aí. Sim. Agora nós temos tipos de alas aqui, você tem que falar se você concorda que você é esse ala ou não, tá? Tá. Você é o ala chute de batata quente, nenhum goleiro segura. Pode ser, de vez em quando eu acerto o chutinho assim. Você é o ala mega da virada, chegou como uma aposta. Pode colocar nessa também. E a última, você é o ala uva passa, tá sempre incomodando. Eu acho que essa é a principal, acho que eu incomodo um pouquinho. A gente queria agradecer você bastante por ter aceitado participar, né? Eu queria que você recomendasse algum parceiro aí que você jogou, que você quer ver aqui, batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Né? A gente já tinha conversado há alguns dias para estar fazendo esse bate-papo, mas a gente sabe que o final do ano é um pouquinho corrido, né? A gente está sempre longe, tem que aproveitar um pouquinho. E eu vou indicar o Ale. Queria ver o Ale batendo um papo contigo e contando um pouquinho também dele. Então, valeu. Tamo junto.